No dia 3 de outubro de 1849, um homem é encontrado nas ruas de Baltimore, Maryland, usando roupas sujas de sangue e lama. Esse homem, em estado completo de pavor e balbuciando em línguas incompreensíveis, era Edgar Allan Poe. Eu sou Lee J. Looney Walker, escritor de horror e suspense. Bem-vindos ao Olhos de Corvo. Conhecido por suas histórias de mistério e teor macabros, Edgar Allan Poe foi um homem pautado pela desgraça em sua vida. Seu pai, logo após seu nascimento, o abandonou com sua mãe já doente, que veio a falecer pouco tempo depois. Então Edgar foi adotado por um casal chamado Francis e John Allan, de quem ele adotou o sobrenome em homenagem em uma tentativa de se manter próximo a eles. A esposa de John o adorava e costumava apartar situações de briga e constantes discussões sobre o futuro do jovem escritor. Antes mesmo dele ser escritor, John Allan não queria que seu protegido tivesse o mesmo destino que seu pai, que acabou sendo um homem desconhecido. Letrado, Edgar Allan Poe estudou por um breve período conturbado na Universidade da Virgínia, apenas um único semestre, que ele largou após não conseguir saldar dívidas de jogo e bebedeiras que seu padrasto não ajudou a saldá-las. Uma grande discussão aconteceu na família Allan e Edgar acabou tendo que sair da faculdade e ele se lançou em seguida como cadete no exército. Um período também que foi muito rápido, muito breve. E ele pediu baixa desonrosa, tentou de tudo para poder sair e conseguiu. Em seguida, ele lançou-se como escritor pela primeira vez com um livro de poemas que foi lançado de maneira anônima. Após sua estreia como escritor, Edgar Allan Poe se lançou como um dos primeiros contistas dos Estados Unidos e também é tido como o primeiro homem a tentar viver apenas da escrita na América, lançando vários contos como O Gato Preto, O Poço e o Pêndulo, O Barril de Amontilado, O Escaravelho de Ouro e várias outras histórias foram escritas por ele nesse período. Ele também trabalhou como editor e crítico literário por muito tempo em revistas, trazendo assim um certo desgosto de outros escritores, uma certa inimizade entre eles. Mas ainda assim ele era um homem extremamente genial, extremamente produtivo. Não escrevia apenas as suas histórias de horror, escrevia também poesia. Tem várias poesias publicadas, vários contos. É tido também que Edgar Allan Poe foi o primeiro homem a escrever uma história conhecida de gênero policial, tendo ela os assassinatos na Rua Morgue, trazendo o primeiro grande detetive, C. Auguste Dupin, um cavaleiro francês que muitas pessoas podem lembrar algumas características que o Sir Arthur Conan Doyle se inspirou para escrever Sherlock Holmes, a grande base e o mais famoso de todos os detetives. Mas o que torna Edgar Allan Poe ainda mais fascinante é o mistério que cerca a sua morte. No dia 3 de outubro, ele apareceu nas ruas de Baltimore em estado completo de pavor, um medo que ele não conseguia expressar, porque ele também já não estava falando em línguas compreensíveis, ele estava com as roupas sujas de sangue, de lama, em um estado completamente deplorável. As roupas mesmo não eram suas roupas, são tidas como roupas que até hoje ninguém sabe como foram parar no corpo dele. Ele não conseguiu estabelecer um diálogo suficiente para poder explicar o que tinha acontecido com ele. O mais próximo que tem de palavras finais de Edgar Allan Poe foi um pedido desesperado para que Deus cuidasse de sua pobre alma. Exatas palavras que são marcadas em todas as biografias, todos os artigos, todo mundo sempre menciona: Deus, por favor, salve minha alma. Ainda hoje não há um consenso do que foi a causa da morte de Edgar Allan Poe, vindo desde um estado avançado de cirrose pelas bebedeiras longas. Medo dele causado por alucinações poderiam ser efeitos colaterais de sífilis, de raiva, mas é um mistério até hoje sobre o que é de fato o que aconteceu com Edgar Allan Poe, como ele surgiu nas ruas daquele jeito, o que deixou ele tão apavorado. Particularmente eu gosto de pensar que ele teve o único grande final que um autor de horror da época poderia ter, em estado completo de medo, pavor, fascinado pela sua obra, como ele era. Talvez Edgar tivesse visto algo que nem mesmo sua mente pudesse compreender. Eu gosto dessa ideia, eu gosto desse pensamento sobre ele. Existem várias obras, várias publicações
desde Companhia das Letras, La Fonte, pelo menos no Brasil. A Dark Side também publicou algumas obras a respeito de Edgar Allan Poe, reunindo seus contos, reunindo suas poesias. A editora Madras tem essa maravilhosa biografia, o livro completo de Edgar Allan Poe, que é a biografia que eu mais uso quando eu estou estudando ele, quando eu estou aprendendo sobre ele, pautando e entendendo como ele escrevia suas histórias, o que pautava o seu trabalho, o que fazia com que sua obra tivesse essa profundidade tão grande, porque Edgar Allan Poe, ele não trazia personagens óbvios, ele não trazia personagens rasos, todos eles tinham uma profundidade, um mistério, tinham alguma coisa a mais que fazia você se importar com eles em um espaço muito curto de tempo, um espaço muito pequeno de narrativa. O conto para Edgar era tido como algo que deveria ser lido de uma única vez, algo que ele não gostava, por exemplo, na escrita de romances. Então, eu gosto de entender Edgar Allan Poe e eu gosto de pensar muito sobre sua morte, suas origens, esse mistério que talvez ninguém consiga ainda de alguma forma estudar e tentar entender o que aconteceu. Edgar Allan Poe é um homem do mistério, é um homem do horror. Nascido em uma família disfuncional, criado por uma família que não era dele, que o aceitava e ao mesmo tempo também não o aceitava. Edgar Allan Poe viveu uma história de Edgar Allan Poe. Era um homem como seus personagens. Existe muito mais sobre Edgar Allan Poe do que eu posso trazer aqui nesse primeiro vídeo. Muito mais dele que pode ser dito, muito mais sobre suas obras, seu estilo narrativo. Ele tinha uma obra, inclusive, sobre como ele mesmo escrevia, o que ele defendia, o que ele acreditava que um escritor deveria fazer. E esse é um assunto um pouco mais longo do que pode ser visto aqui nesse primeiro vídeo. Eu estou só pincelando por cima o que é o mistério, o que me deixa fascinado pelo medo por Edgar Allan Poe, por todo o trabalho que ele fez e marcou a literatura. Esse é um primeiro vídeo, é um experimento aqui, o cenário ainda está sendo trabalhado, estou reorganizando aqui o que eu posso fazer, como eu posso trazer para vocês. Então, eu vou pedir para vocês um apoio, um pequeno apoio, curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo no canal, comentando comigo o que vocês acham que poderia ser feito aqui, que tipo de vídeo vocês gostariam. Eu gosto da ideia de comunidade, uma ideia de juntar todo mundo para poder debater obras, debater o medo, debater o horror. Eu sou Luigi Lune Walker, eu sou escritor de horror, e esse foi o Olhos de Corvo.